Olá, gente. Estamos aqui nesse Pontuando especial, mas com um podcast. Hoje eu não vou fazer um vídeo. E nós vamos falar rapidamente de uma publicação. E essa publicação está nos cadernos de psicologia, fala da psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, de Byung-Chul Han, e é uma resenha desse livro. Aqui está em nome de vários estudantes, né? Ana Carolina Severo, Bruno Lopes Salim, Fabiano de Melo Vieira, Fernanda Chifro Pimenta, Maria Eduarda da Rocha Camargo e Yasmin Marquini Raimundo, todos do curso de Psicologia da PUC-PR. E eu faço questão de mencionar os autores porque eles fizeram a resenha do livro. E uma resenha é apenas uma resenha. Na medida do possível eu vou comentar sem que seja excessivo para que a gente não fique com um vídeo muito longo, né? Na realidade, um vídeo podcast. Então vamos começar. Essa publicação do Byung-Chul Han foi de 2018 e eu já tive oportunidade em outros vídeos falando desse autor coreano, radicado na Alemanha, um dos intérpretes da nossa época e filósofo, né? E eu vou falar, vou ler aqui essa resenha, mas eu já havia comentado algumas coisas, inclusive desse texto da psicopolítica, que não é um texto fácil de ler, tá? Mas em outras oportunidades eu já comentei. Só que essa resenha aqui ela está muito bem montada, então eu achei por bem lê-la para vocês, para a gente fazer reflexões. A gente está sempre mudando de assunto, esses assuntos são sempre assuntos que nos fazem refletir, que nos trazem conhecimento. Obviamente que eu sempre parto da pesquisa de terceiros que tenham um currículo para poder afiançar aquilo que traduzem, e nós vamos, obviamente, pensar com a nossa cabeça, fazer os nossos questionamentos e fazer as nossas pesquisas para formar a nossa opinião, ok? Eu não sou absolutamente neutro diante dos textos, mas muitas vezes reflito a minha opinião, que você pode concordar, discordar ou ficar indiferente. Bom, Psicopolítico, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder é uma importante obra do sul-coreano Byung-Chul Han. Eu vou ler de novo. Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tá bom? Desculpa que eu li errado. Um dos principais expoentes, o Byung-Chul Han, da nova geração de filósofos responsáveis pela democratização de um discurso que durante muito tempo restringiu-se ao meio acadêmico. Embora sua pesquisa seja de fôlego, com referências de diversos autores fundamentais da filosofia contemporânea, como Heidegger, Foucault e Deleuze, a forma como o texto é construído faz com que sua leitura se mantenha acessível ao longo de todo o trabalho. Veja bem, esses autores, estudantes ali formandos da PUC-PR, eles são versados em psicologia, devem ter uma noção bem razoável de filosofia. Os textos de Byung-Chul Han de fato são acessíveis, mas eles não são fáceis, porque trata-se de filosofia. Bom, feito esse comentário, vamos lá. Byung-Chul Han divide o livro em 13 pequenos capítulos que representam uma linha teórica de contornos bem definidos a respeito do questionamento sobre o regime neoliberal, a liberdade, o sujeito e as crises verificadas na interseção desses conceitos, ainda que a formação de Han, bem como as referências utilizadas por ele sejam quase que exclusivamente da filosofia, a amplitude de sua discussão afeta e é afetada diretamente por outras áreas do saber, como sociologia, economia e principalmente psicologia. Muito bem. É verdade que o nosso amigo Han tem essa abrangência aí, mas o tema, né, tem essa abrangência. Por exemplo, quando nós falamos de neoliberalismo, você está falando de economia,
Você está falando de sociologia também, porque a economia atinge a sociedade. À toa que a economia é considerada uma ciência humana. E quando você atinge a sociedade, e a maneira como você atinge a sociedade tem a ver com estudos da psicologia também. Não obstante, a noção de psicopolítica, e a palavra é psicopolítica mesmo, é construída ao longo da obra com a expressão de um novo tipo de controle que incide não somente sobre os corpos, mas principalmente sobre as mentes. Então, isso aí vai de encontro ao que eu acabei de falar. Por que psicopolítica? Que é uma política para influir na psique, e isso aí tem uma determinação na área da economia, porque é uma economia neoliberal que se pretende, e como consequência, sociologia. Vamos lá. Diferentemente das resenhas que discutem separadamente cada capítulo da obra, optaremos por uma metodologia que consiste na divisão do trabalho em dois grandes recortes epistemológicos que permeiam todo o livro: a biopolítica e a psicopolítica. Tal opção junta-se pela quantidade elevada de capítulos que o livro apresenta em relação ao seu número de páginas. Inicialmente, é possível afirmar que a obra psicopolítica gira em torno de uma questão principal, que é a noção de liberdade. Segundo o autor Han, o neoliberalismo apresenta a proposta de um homem livre das imposições alheias, contrária ao modelo da dialética hegeliana, onde há servo versus senhor, o explorador versus o explorador. O explorado versus o explorador. O que passa a existir no modelo neoliberal é apenas a ideia de que o sujeito é servo apenas de si próprio. Ou seja, aquilo que está na base da liberdade individual, a ausência de um senhor. Estabelece-se um novo tipo de servidão articulado ao imperativo da coerção interna. Sobre esse tópico, eu venho conversando em algumas resenhas que fiz, por exemplo, na topologia da violência, onde se estabelece que a violência do sistema contra você, ela tem sido introjetada e você é seu próprio algoz. Bom, mas vamos continuar. Antes de tratar as especificidades da noção de liberdade de modo vertical, Han propõe uma discussão acerca da teoria marxista da luta de classes e a mutação sofrida pelo capitalismo na sociedade neoliberal. Segundo o filósofo, o capitalismo encontrou uma saída quando passou do modelo industrial para um formato imaterial, tornando-se o ideário comunista impossível na medida em que a luta de classes é substituída pelo fomento ao empreendedorismo que elimina a exploração alheia da classe trabalhadora. A ditadura do capital é uma realidade da qual não podemos escapar, muito pelo contrário, mergulhamos de maneira profunda sem perceber. E nas palavras do próprio autor, no regime neoliberal não existe um proletariado ou uma classe trabalhadora que seria explorada pelo proprietário dos meios de produção. Na produção imaterial, de um sujeito ou de outro, cada um possui seu próprio meio de produção. O sistema neoliberal não é mais um sistema de classes em sentido estrito. Ele não se constitui por estratos antagônicos da sociedade. E é aí que reside a estabilidade desse sistema neoliberal, dito pelo próprio Byung-Chul Han. No obstante, continuando, Han nos mostra que as relações de poder continuam em jogo, ainda que disfarçadas na sua própria manifestação. Hoje o poder é mais inteligente e atua silenciosamente, assumindo uma forma permissiva, colocando de lado sua negatividade e se passando por liberdade. O sujeito inconsciente de sua submissão sente-se livre e submete-se ao contexto de dominação por si mesmo. O poder inteligente produz emoções positivas e as explora, seduzindo e indo ao encontro do sujeito. Essa forma de poder cria uma servidão voluntária, pois lê e avalia nossos pensamentos, conscientes e inconscientes, baseando-se na auto-organização e na otimização pessoal voluntária. O poder inteligente neoliberal busca agradar e gerar dependência. É a partir daí que surge a comparação entre biopolítica e psicopolítica.
As sociedades disciplinares caracterizavam o primeiro modelo da biopolítica, centrado no controle do corpo, sendo representado no livro pela figura da toupeira, que se limita a espaços disciplinares. Já o indivíduo das sociedades neoliberais se vê representado pela serpente, que, contrapondo a toupeira, serve-se da liberdade do movimento. Nas palavras de Rand, a toupeira é trabalhadora, a cobra, por sua vez, é empreendedora, ou seja, ela se entende como empreendedora, e é uma forma de manipulação muito bem pensada. Estabelecendo-se uma analogia com as formas de trabalho na atualidade, não seria possível comparar o habitat e os movimentos da toupeira e da serpente com aquilo que ocorre no trabalho das fábricas ou dos escritórios, para o que hoje é chamado de home office. Isso não seria possível? Comparar? No entanto, tal transição não é sem preço. Nos lembra que a serpente encarna a culpa e as dívidas, como no mito de Adão e Eva, elementos que são empregados no regime neoliberal como meios de dominação. A crítica de Rand à biopolítica de Foucault concentra-se na ideia de que ela não é capaz de explicar a ideologia neoliberal. Os argumentos utilizados pelas sociedades disciplinares não têm a mesma eficácia de outrora, devido à demanda de liberdade do indivíduo neoliberal. O capitalismo descobriu a psique como sendo uma forma produtiva e o corpo dócil, que fora anteriormente citado por Foucault, já não tem mais lugar nesse processo de produção, que de agora dá lugar ao sexy e ao fitness como características supervalorizadas. Esse corpo neoliberal deve ser melhorado em eficiência e desempenho, assim como suas capacidades cognitivas. Nota-se, portanto, a partir da análise desse cenário, o surgimento da figura do coach, como aquele capaz de eliminar os bloqueios funcionais que interferem na esperada eficiência e na cobrada eficiência de si próprio. Seguindo nessa linha de entendimento, Rand relembra o método de tratamento de choque e administração de pesadas drogas utilizadas por Ivan Cameron, que tinha como objetivo erradicar todo o mal do indivíduo e produzir uma nova personalidade após o apagamento, entre aspas. O choque hoje é no sentido de reprogramar o indivíduo de modo que ele não perceba e se submeta voluntariamente a tal projeto. Cabe aqui a correlação entre a experiência do eletrochoque de Cameron e o posicionamento da parte da comunidade médica em relação à retomada do eletrochoque ou eletroconvulsoterapia como método terapêutico em casos, por exemplo, de depressões graves que não respondem à psicoterapia e medicação habitual. Não seria o argumento utilizado em defesa do eletrochoque possível justamente por estar em conformidade com os ideais de aumento da performance e produtividade próprios do neoliberalismo? Afinal, não é para disciplinar e sim para potencializar. A nova técnica de poder do Estado neoliberal apontada por Rand é comparada ao estado de vigilância de George Orwell, na sua obra 1984. O país retratado encontrava-se em guerra permanente com transmissões televisivas diárias contrárias à oposição governamental. As armas utilizadas eram a lavagem cerebral como eletrochoque, a privação de sono, o isolamento, a administração de drogas e a tortura física. Em contrapartida, o que vemos hoje como técnica de poder do regime neoliberal é o controle psicopolítico do futuro e não a administração do passado. A escassez do estado de vigilância de Orwell é substituída pela abundância de positividade. Esse, inclusive, é um grande aspecto levantado por Rand: positividade versus negatividade. Nesse sentido, não há interesse em qualquer processo que leve o indivíduo à reflexão. A relação com a emoção em detrimento ao sentimento é explorada com mais intensidade no tempo em que vivemos, caracterizando o que o autor chama de capitalismo da emoção. Afeto e emoção como representantes de uma descarga mais imediata, limitada a um instante, estão em jogo nas relações de consumo, por exemplo, onde ganha força o valor do culto em substituição ao valor do uso. O sentimento de liberdade e a aceleração da comunicação favorece a transformação emotiva na medida em que a racionalidade é mais lenta que a emotividade. Assim,
Com o avanço da aceleração comunicativa, o indivíduo encontra-se subordinado a uma ditadura da emoção. Han transita com muita propriedade entre termos oriundos da filosofia moderna e contemporânea e as práticas rotineiras da pós-modernidade, como no caso da chamada gamificação. O jogo, que em geral motiva os participantes com seus sistemas de recompensas, produtor de sensações imediatas de êxito, é também ferramenta de exploração na psicopolítica. A comunicação social se manifesta na carência gramatical do Twitter e no apelo afetivo do like e na alienação promovida pelos influencers. O filósofo sul-coreano aponta possíveis alternativas a esse modus operandi neoliberal ao sugerir que a verdadeira felicidade caminha ao lado da ausência de sentido e desvia da necessidade do trabalho, do desempenho da finalidade, recuperando assim o seu potencial emancipatório. Segundo Han, nosso futuro dependerá de sermos capazes do uso do inutilizável para além da produção, reorganizando nossos investimentos libidinais para que não mergulhemos, por exemplo, na loucura cor-de-rosa, expressão tão bem utilizada por James Hillman. Chama atenção o quanto Han insiste na comparação entre o panóptico de Bentham e aquilo que poderia ser entendido como o panóptico digital da psicopolítica, tornando esse tema recorrente em vários capítulos. Para ele, enquanto o panóptico benthamiano apresenta pontos cegos nos quais os pensamentos e os desejos secretos dos internos não são percebidos, os Big Data, enquanto instrumento da psicopolítica, permite uma vigilância aperspectivista que alcança a psique, livre das limitações de perspectivas e dos pontos cegos da vigilância analógica. O dataísmo, termo emprestado por James Brooks, se apresenta como uma espécie de segundo iluminismo, onde os números e os dados substituem a psicopolítica, a psicologia e outras disciplinas de comportamento humano. É o totalitarismo digital que renuncia o nexo de sentido através da eliminação da narração. Assim, ferramentas técnicas como Big Data e Data Mining se tornam base de campanhas políticas e permitem visão completa dos eleitores. Por meio de micro-targetings, pode-se personalizar uma estratégia de campanha abordando eleitor a eleitor e os influenciando. Cidadão e consumidor se assemelham cada vez mais, muito além do censo demográfico. Hoje em dia, fazendo um parênteses, hoje em dia tem a sociedade é vista menos como cidadão, capaz de exercer sua cidadania, e mais como consumidor, não apenas consumidor de aparatos físicos compráveis, consumidor de ideias, de imagens e de si próprio, e que se coloca também para ser consumido. Continuando, prática da biopolítica, psicopolítica digital intervém nos processos psíquicos talvez mais rapidamente do que o livre-arbítrio. Olha bem, eu vou até ler isso de novo. Prática da biopolítica, que é a ideia de Foucault, a psicologia digital intervém nos processos psíquicos talvez mais rapidamente do que o livre-arbítrio, representando assim o fim da liberdade. Para o filósofo, o data mining e o big data revelam um campo de ação estruturado de maneira inconsciente e tornariam visíveis microações que escapariam à consciência. Han assevera: os Big Data talvez tornem legíveis aqueles nossos desejos dos quais nós mesmos não estamos totalmente conscientes. Sendo assim, não é difícil imaginar o poder dessa ferramenta quando utilizada pelo capital. Desvendar padrões de consumo sem que o sujeito envolvido saiba que está sendo investigado é a materialização de um ideal há muito tempo sonhado pela indústria de consumo. Isso é uma coisa bastante óbvia, né? Com efeito, óbvia para nós que estamos vivendo essa época. Com efeito, essa arma torna-se mais eficaz na medida em que ela atua na carência das narrações. Ou seja, o Big Data trabalha por adição, por correlação não causal, e se por um lado não gera narração, por outro permite a ausência do esquecimento. Você não cria uma história, uma narrativa sua, mas você não esquece os fragmentos que você tem na sua memória. A memória humana é uma narração, afirma Han, e portanto dinâmica, permitindo lacunas, insights, esquecimentos, confabulações,
criptominésias e várias outras alterações quantitativas e qualitativas estudadas pela psicologia e pelas áreas afins. Os silogismos são necessários para o processo de conhecimento do sujeito sobre si mesmo e não podem ser substituídos por adições sem narrações. Os silogismos são métodos de conclusão, né? Desse modo, concluímos assim, como filósofo, que a eficiência da ditadura digital reside nesse movimento para que o sujeito saiba muito pouco sobre ele mesmo. Na realidade, o indivíduo sabe muito pouco sobre a sociedade em que ele está imerso e sobre tudo que o cerca, inclusive com lacunas e falhas de cultura até mesmo geográfica e de povos e de outras ideias e de autores. A pessoa vai se estupidificando, recebe um sem número de informações, não forma narrativa pela velocidade que você faz ali os leads, né? Que você passa nas páginas, nas suas páginas da internet lá, né, das redes sociais, e você não forma narrativa e não adquire cultura. Ao final do mergulho, continuando, ao final do mergulho crítico proposto por Rand, retornamos ao ponto de partida. 2 pontos. Afinal, de que liberdade nós falamos que se fala ou que se falou no início do neoliberalismo? O filósofo utiliza alguns últimos argumentos para comprovar a hipótese de que, ao mesmo tempo em que nos vemos livres das imposições alheias, nos afogamos nas próprias imposições afetadas pelos mecanismos de controle psicológico. Você não está livre, você se pensa livre, você está contido e dentro de uma redoma, e nessa redoma só te diz aquilo que você precisa saber, e você se cobra o tempo todo de estar em contato com aquilo. Bom, continuando. E a saída para tudo isso? O idiotismo assevera Byung-Chul Han. A saída seria essa. Só assim continuaremos a produzir singularidades. É o idiotismo que move a filosofia desde sempre, seja na produção de uma nova linguagem, um novo pensamento. É esse idiotismo que de alguma forma leva o sujeito a buscar um processo psicoterapêutico que não lhe diga o que é preciso fazer, mas que possibilite construções e reconstruções a partir de uma reflexão. Porque o que nós precisamos é construir na nossa psique a nossa narrativa e o nosso histórico, para poder ter cultura. E com cultura você formar um alicerce em que você possa olvidar ideias estranhas que querem te submeter. Isso é um comentário meu, tá? O idiotismo representa definitivamente uma prática de liberdade. Ele usa palavras fortes. Por exemplo, no último que eu li aí, ele fala que a filosofia não consegue mais fazer as pessoas pensar. E como a arte consegue tirar a pessoa daquele habitué do pensamento racionalizado e criticado por terceiros, a arte, de repente, você tem um vislumbre de conhecimento e um olhar, de repente, para a realidade que você consiga fundamentar uma narrativa, ou que você perceba que você quer tempo para poder admirar. Já dizia lá o outro que o ócio criativo, ele é criativo exatamente porque ele é ócio. Você sai daquele dia a dia sem solução, e quando você está no ócio, de repente aparecem soluções. Isso é uma outra temática, mas cabe aqui como exemplo, né? Se você consegue deslocar o homem dessa redoma, dessa bolha onde ele está submetido, ele e outros, inclusive com interconexões péssimas, né? Porque um não conhece o outro não conhece um, e assim sucessivamente. Se você consegue retirar o cara dessa redoma, dessa bolha, você pode conseguir dar-lhe tempo para fazer um histórico, construir sua narrativa, e assim ele ser menos sujeito. Bom, finalizando aqui o último parágrafo. Psicopolítico, o neoliberalismo e as novas técnicas do poder é um livro que desestabiliza toda e qualquer pretensão pós-moderna de alívio do mal-estar. Um convite à reflexão do mundo em que vivemos, cujas engrenagens ajudamos a construir diariamente. E, acima de tudo, uma amostra convincente de que a psicologia nasceu e permanece como filha da filosofia. Tá. Esse texto aqui é um texto anterior a esse livro que ele comenta sobre a arte, substituindo a filosofia como potencial capacitadora de emancipação do ser humano. A referência aqui é o Psicopolítico, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas do Poder,
E as citações do texto aqui, ele faz comentários aqui, eu não vou fazer sobre as citações porque não tem muito sentido. Eu espero que você não tenha tido dificuldade de entender o texto, e algumas coisinhas que você tiver dificuldade, possivelmente teria dificuldade, né? Sem querer ser presunçoso, eu vou colocar aqui na descrição do texto, do vídeo, para que você possa comparar alguma coisa que ficou por fora. Muito obrigado pela sua atenção. Faça uma reflexão desse texto. Eu acho que o Byung-Chul Han, ele é um dos filósofos mais lúcidos dos últimos tempos. Outros estiveram junto com eles, por exemplo, Zygmunt Bauman e outros mais recentes, que eu não me recordo agora. Porém, mas que potencialmente alguém tenha lido ou eu próprio. Mas alguns desses morreram desses últimos anos, e tem aí uma classe de filósofos nascendo aí, a gente precisa de conhecê-los. Um deles é o Byung-Chul Han. Bom, eu vou te agradecer, espero que você tenha gostado desse podcast. Passa esse vídeo para frente, esse vídeo podcast, deixe seu like, deixe seu comentário, assina o canal, toca no sininho para que você possa ser informado de qualquer vídeo que a gente tenha colocado no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo Pontuando Especial, podcast ou não. Tchau.